garimpeiros, caçadores e pescadores ilegais, traficantes. São muitos os invasores em busca das riquezas ali no Vale do Javari. Grupos criminosos que ameaçam povos isolados e atacam defensores da floresta. A repórter Sônia Bride explica por que a região, na fronteira com o Peru, se tornou um dos locais mais perigosos da Amazônia. Bom dia, meu nome é Bruno Pereira, sou servidor da FUNAI licenciado e ex-coordenador geral de índios isolados de recente contato do órgão, com atuação por aproximadamente 10 anos na terra indígena Vale do Javari. Este vídeo, que não havia sido divulgado, foi gravado por Bruno durante a pandemia para denunciar o perigo que a presença de invasores representava para a segurança dos indígenas que vivem no Vale do Javari. O primeiro passo é conseguir dar proteção do território, é conseguir que se retire desse território qualquer tipo de invasor e pessoas não autorizadas não ingressem nessa região. Bruno dedicou boa parte da carreira ao Vale do Javari, que tem a maior concentração de indígenas isolados do mundo. Muitos desses grupos já tiveram a experiência de contato e escolheram se enfiar na selva, voltar às origens, para escapar das doenças e da violência que acompanharam a aproximação. Mas nos últimos anos, a floresta onde eles buscam segurança vem sendo atacada por muitos grupos criminosos. Bem no coração da Amazônia, a terra indígena Vale do Javari tem uma posição geográfica que atrai organizações criminosas. Muitas delas atuando em mais de um crime ao mesmo tempo. A TI fica na fronteira com Colômbia e Peru. E por dentro dela passa uma rota do tráfico internacional de drogas para o Brasil e daqui para outros países. Também tem tráfico de armas, roubo de madeira, caça e pesca ilegais e o garimpo, que avança sobre os seus rios. Tudo isso tomando proporções gigantescas, com as estruturas de fiscalização da FUNAI, IBAMA e da Polícia Federal sistematicamente enfraquecidas pelo governo federal. A última grande operação conjunta desses órgãos na terra indígena foi em 2019. Bruno ainda era o coordenador de índios isolados. Em várias incursões pelo território, havia ajudado a mapear o crime, que possibilitou, por exemplo, a destruição de mais de 50 balsas de garimpo no Rio Jutaí. Depois da operação, Bruno foi exonerado do cargo e acabou pedindo licença sem remuneração. Ele foi exonerado da função, ironicamente, por ele estar exercendo o papel dele dentro da FUNAI. E ele ficou à disposição, né? Então a gente convidou para ele nos assessorar. Na Unijava, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Bruno ajudava a identificar e combater ameaças. No vídeo que gravou em 2020, ele denunciou a volta dos garimpeiros àquela região menos de um ano depois da operação. A gente recebe a denúncia da Univaja do recrudescimento, do retorno de garimpeiros à região do Rio Jutaí. As cabeceiras desses rios e alguns afluentes deles é a região da terra indígena Vale do Javari com a maior quantidade de índios isolados. Bruno alertava também para o risco criado pela presença de caçadores e pescadores ilegais. Há denúncias da presença constante em algumas regiões da terra indígena de caçadores e pescadores profissionais. Isso é extremamente grave. Apenas a pesca para alimentação dos próprios pescadores e de suas famílias é autorizada na região. Estas fotos mostram que a pesca ilegal na terra indígena acontece em grande escala, esgotando os recursos dos quais os indígenas dependem para viver. Toneladas de pirarucu e de piracatinga, um peixe que tem sua captura e comércio proibidos no Brasil, porque os pescadores matam botos e jacarés para usar como isca. A piracatinga é contrabandeada para a Colômbia, num esquema que supostamente lava dinheiro do tráfico e financia a entrada de drogas no Brasil. Quando se fala de atividade ilegal ligada à pesca, muita gente pode pensar assim, é gente que vai ali pescar para comer. É isso ou é um outro nível de pesca? Nós estamos falando, por exemplo, de atividades que são predatórias. E aí nós temos que entender que os crimes ambientais na Amazônia, eles devem ser associados também a uma questão de segurança pública, porque você tem uma sobreposição de atividades criminosas que, ora, elas trabalham de forma relacionada, ora de forma apartada, totalmente distinta.
Até quem deveria garantir a segurança dos indígenas sofre com a falta de segurança. O Fantástico obteve acesso a um documento assinado por servidores da FUNAI, entre eles Bruno, enviado à Defensoria Pública da União ainda em 2019. O documento detalha uma série de ataques com armas de fogo contra os funcionários públicos em sedes da FUNAI na região. O documento diz que, apesar de terem sofrido 8 ataques à bala em pouco mais de 12 meses, não houve providências para garantir a segurança por parte da administração da FUNAI. Um desses ataques foi o assassinato do indigenista Maxiel Pereira dos Santos, em Tabatinga. Quase 3 anos depois de Maxiel ter sido executado, ninguém foi preso pelo crime. A violência faz parte da história do território desde o ciclo da borracha, no começo do século XX. Mas havia diminuído depois da demarcação da terra indígena em 2001. Uma região que vem há muito tempo, com muitos problemas, né? Que antigamente era só de invasão da terra indígena, da região onde habitavam os índios, e hoje já se mescla com essas outras coisas, que é o tráfico de armas, de narcotráfico, enfim. É uma área muito difícil, muito violenta, realmente é onde tudo pode acontecer. Estudo da Universidade Estadual do Pará e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre organizações criminosas identificou o Vale do Javari como a área mais vulnerável nas fronteiras do Brasil. Nós trabalhamos ali em uma região bastante perigosa, como vocês sabem, uma região onde há uma criminalidade intensa, então o tráfico de drogas transnacional talvez seja o mais forte disso, mas nós sabemos também de garimpo ilegal, sabemos da ocorrência de exploração ilegal de madeira, pesca ilegal. Essa declaração do superintendente da Polícia Federal no Amazonas foi durante a semana, numa entrevista coletiva. Nós pedimos uma nova entrevista para entender melhor como a Polícia Federal combate esses crimes na região. Mas depois de confirmada, a entrevista foi cancelada. A FUNAI mandou uma nota. Diz que realiza ações permanentes e contínuas de monitoramento do território indígena e nega que Bruno Pereira fosse perseguido dentro da instituição. Nós também procuramos o Palácio do Planalto e o IBAMA, que não responderam. Outra ameaça aos isolados, reconhecida por Bruno, era a presença de invasores missionários. A Univale também denunciou o ingresso de pessoas irregulares, de missionários proselitistas, fundamentalistas irregulares dentro da terra indígena, que são, com certeza, uma das vias de contaminação desse território. Entre os missionários, alguns estrangeiros que chegaram a usar hidroaviões para tentar forçar contato com os indígenas. Há 3 anos, sentindo o cerco se fechar, alguns grupos de isolados se aproximaram para pedir ajuda. Foi quando o Bruno liderou aquele contato. É alguém que deu prioridade máxima para a vida dos nossos parentes. Isso é nobre da parte dele. E por isso nós temos um grande respeito por ele. O desaparecimento de Bruno e de Dom evidencia que o crime no Vale do Javari põe em risco os povos originários, os moradores da região e a própria segurança nacional.